professor Marcos Cardoso, e eu vou perguntar a vocês dois quem começa. Marcos. Pronto. Por livre e espontânea vontade, então, professor Marcos começa para nós. Tá bom. Não são ordens que eu recebi, só estou reproduzindo. Eu nem sei como começar. Primeiro, licença, né, para chegar, licença para falar. E honrado também pelo convite, né, mobilizado aqui pelo Paulo Ramos, que eu conheço desde pequenininho. Né? Tá ouvindo, gente? Que eu conheço há muito tempo, né, desde das minhas andanças pela CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras. Mas o meu currículo fundamental, né, com toda a reverência que você faz, Ellen, eu sou militante, né, militante do movimento negro, e é desse lugar que eu penso, né, a vida e penso tudo a partir desse lugar. Então, antes de ser da CONEM, eu fui décadas do MNU, Movimento Negro Unificado. Eu costumo dizer que o MNU é meu útero, né? Assim como o encontro de Simplício de Rio das Antas com Edson Cardoso e Valdélio Silva em Rio das Antas iluminou o caminho aí para a trajetória dele como liderança de Rio das Antas. O meu encontro, assim, para homenagear São Paulo, foi com Hamilton Cardoso, né, em 78, 79. Porque me chegava às mãos um jornal chamado Versus, um jornal, não sei de qual grupo de esquerda, não sei se era do Núcleo Negro Socialista, se era trotskista, se era... não sei. Núcleo Negro Socialista. Convergência. Da Convergência, não, é isso. Então, essa seção Afro-Latino-América, eu não entendia muito a minha revolta enquanto jovem. Eu, uma pessoa revoltada, não sei por qual a razão. Então, esse jornal, essa seção, não é o jornal, mas essa seção me capturou ali. E então, a partir daquilo, a partir dessa sessão, eu conheci esse moço brilhante que é Hamilton Cardoso, né? E Hamilton Cardoso foi a Belo Horizonte num 1º de maio de 1979, uma manifestação do 1º de maio, Dia Internacional da Luta dos Trabalhadores, né? Aí eu estou contando já a minha trajetória enquanto ativista de um bairro operário na minha cidade. E daquele dia em diante, eu, conhecendo Hamilton, ele foi lá para minha casa, tomamos umas cachaças e ficamos naquela conversa sobre o MNU. E, a partir daquilo, eu entrei no movimento e estou até hoje, né? Foi exatamente essa conversa com o Hamilton Cardoso. Por que eu estou falando isso? Porque está a presença aqui da Perseu Abramo, Flávio Jorge, outro irmão, né? Flávio Jorge, para mim, é um irmão, coordenou um projeto de produção, um facsímile dessa seção Afro-Latino-América. E a tiragem foi muito pouca, por acho que 500 exemplares. E tem muita gente querendo esse facsímile do jornal Verso. Aí fica essa sugestão, para vocês pensarem uma nova tiragem, né? Muito importante para a nossa memória, e também homenageia uma pessoa muito importante na nossa luta antirracista, né? Que vai confluir com 1995, que é Hamilton Cardoso e Flávio Jorge, né? Para falar aqui de dois paulistas. Eu não tenho assim, um ranço com São Paulo como Edson Cardoso, né? Porque ele tem um carinho muito grande por Minas Gerais, mas eu definitivamente não tenho. Tem muitos amigos aqui, apesar que eu não frequento muito São Paulo, mas é isso, né? Então, essa trajetória minha tem muito a ver com a construção da marcha de Zumbi, né, contra o racismo, pela cidadania e a vida, essa que é a palavra de ordem, em 1995. Edson Cardoso, como visitou também aquelas pessoas que eram o contrário do MNU, ele me procurou lá em casa, nós fizemos uma conversa muito forte sobre isso, e, a partir daquele momento, eu ingresso no processo de organização da marcha,
É tanto que ele diz da importância que Minas teve nesse processo, né? Acho que na época nós levamos em torno de 100 ônibus. Claro que ficava, como ele mesmo diz de manhã, para pegar o carro andando. O legado da marcha, aquele do ponto de vista dos ganhos, isso sempre vem depois, né? Mas as perdas e os ônus, né, a cobrança é imediata, né? Então ficou esse rescaldo da marcha, que é as dívidas, né? As dívidas. Então. E essa relação da dívida tem muito a ver com o movimento sindical, né? Porque eu, como uma pessoa muito articulada nessa época com o movimento sindical, daí o debate sobre se o movimento sindical, a CUT ou não, participava ou não da marcha, a gente falou isso nos bastidores, mas está dado. E isso é muito importante para entender o processo de financiamento, né, desses processos de mobilização, né? Então, o movimento sindical, na medida que a gente definiu a participação política do movimento sindical a partir da Central Única dos Trabalhadores, foi fundamental no processo, não de protagonismo político da marcha, mas é um apoio fundamental, né? Porque o meu processo de formação, quando a gente discute independência, autonomia de movimento social, ou seja, autonomia e independência, passa pelo financiamento e passa pelo protagonismo político. Agora, é difícil você pensar protagonismo político sem financiar as lutas, né? E as organizações mais próximas do movimento social, naquele momento dos anos 90, era o movimento sindical. Até porque a marcha foi centrada muito nessa categoria que nós trabalhamos durante muitos anos, a categoria trabalho, né? Então, o trabalho sempre nos mobilizou, né? E, retomando essa questão, certamente, nesse processo, eu, pelo menos, afastamos muito do movimento sindical e embrenhei no movimento cultural, né? Eu sou uma pessoa de pensar a cultura no Brasil e hoje eu sou diretor de um bloco afro, né, que se chama Magia Negra, não é inspirado no Ilhéaê, em São Paulo, né? E é exatamente nesse movimento que a gente vai discutir também a marcha. É tanto que uma das cidades, para pensar a memória, que consegue articular a cultura, a arte negra e a política é Belo Horizonte. Tanto que eu coordenei um projeto que chama 300 anos da imortalidade de Zumbi dos Palmares, e realizamos, em 95, talvez um grande festival, que foi o primeiro festival internacional de arte negra, e da qual nós trouxemos gente representando de vários países, da diáspora inteira, da África e da diáspora, né? Desde Burkina Faso, que está hoje lá com Traoré, Angola, Moçambique, o povo que está lá no Congresso Pan-Africano, está sendo realizado esses dias lá no Togo, Colômbia, Cuba, Jamaica, Estados Unidos, México, Peru, né? E as expressões mais importantes, naquele momento, das artes e culturas negras no Brasil. Desde a Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira, na Bahia, ao tambor de crioula dos Fanteajantes do Maranhão, né? Como a Companhia Rubens Bardot e várias outras expressões que está na minha tese de doutorado, aí, trabalhando essa questão da memória. Então, eu acho que um dos legados e aí é difícil falar, dar entendimento aquilo que Edson Cardoso falou de manhã, eu fiquei muito emocionado, quer dizer, o principal legado da marcha de 95 foi a afirmação da identidade negra no Brasil, né? Pela expressão zumbi vive. E essa expressão é tão forte, né? Zumbi vive. Olha, se morreu há 300 anos, por que ele continua a viver, né? Então, do ponto de vista do pensamento negro, eu tendo a pensar a memória como uma memória presentificada, né? Vamos dizer assim. Uma memória que tem a ver com ancestralidade, né? Uma memória que
cujo documento, cujo arquivo, cujos livros são tecidos pelo próprio movimento, pelo corpo, né? Então, um dançante devoto de Nossa Senhora do Rosário, de uma irmandade de Rosário, numa cidade como Ouro Preto, a um dançante de um break na praça mais movimentada de São Paulo, a um jovem, a um ator numa cena, né, fazem parte dessas corporalidades, desse corpo onde a memória está inscrita, né? Então, traduzir isso, buscar um sentido político para isso é muito importante, porque o movimento negro ele trouxe para a cena da política essa existência que, historicamente, foi apagada. Alguém falou aqui de manhã em polícia da memória, né? Achei essa expressão maravilhosa, porque vou até trabalhar mais sobre isso. Então, há um policiamento, uma vigilância constante daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente escreve e daquilo que pode ir ou não. Então, nos anos 90 era isso, a gente não tinha acesso à informação, a informação é rigidamente controlada, então a gente, para fazer a marcha, a gente produziu muito conhecimento. Até chegar à marcha, aqui com o Edson, nós produzimos muito conhecimento. Nós produzimos uma nova epistemologia, por assim dizer, né? Então, são outras epistemes, foram o movimento negro gestor outras epistemes, até 95, porque nós tivemos que ir buscar, na memória de Palmares, na memória de Zumbi, essas outras formas de enxergar o mundo. Ou seja, aquilo que se diz hoje de decolonial, de contra-colonialidade, aquilo um movimento negro, e especialmente o movimento das mulheres, já estava aqui que Lélia Gonzalez apontou. Então, dessas pessoas todas que você citou aí, né, reverenciar a memória delas, né, todas elas são contemporâneas nossas, com exceção talvez de Fanon e tal, nós estudamos essas pessoas todas. A gente não estava na universidade, estudamos muito, eu, pelo menos, estudei muito. É tanto que eu sou professor de História da África sem nunca ter feito um curso de África na universidade, por mais que eu tentasse. Nem uma cadeira, nem uma cátedra. Agora, como é que se pode, num país cuja maioria da população é negra, você não tem um curso, mesmo depois da Lei das 639, você não ter, raramente você vai ter um curso ou uma disciplina dedicada ao estudo e à história do continente africano, da qual, pelo menos, a metade da população desse país é descendente, né? Então, essa é uma questão importante que fica aí para a agenda, né? E falar em agenda, 95, a marcha de 95, ela, diferente de 88, porque em 88 nós fomos para a rua denunciar a existência do racismo, o mito da democracia racial. 95 nós fomos exigir política pública. Tem uma diferença de narrativa aí muito grande, né? E essa agenda de colocar na política, na história da política pública no Brasil, a pauta racial, como Edson disse, o ganho, a gente não percebe logo imediatamente, ela começa a ser formatada a partir da Conferência de Durban, né, de 2001. Em 2001, quando a gente vai com a galera, né, foi a maior delegação da Conferência das Nações Unidas de 2001, é onde, ainda no governo Fernando Henrique, Dulce Pereira, que é ex-companheira de Hamilton Cardoso, era presidente da Palmares. Essa conferência era para ser realizada no Brasil, em 2001, até porque o Brasil, naquele momento, se apregoava pelo mundo inteiro que teria a segunda maior população negra da diáspora, e o governo brasileiro não aceitou fazer a conferência preparatória, porque a Conferência Mundial você tinha um processo preparatório das 5 regiões do mundo. E, na América, seria o Brasil. Essa conferência preparatória acabou sendo realizada no Chile, que tem uma população negra assim, pequenininha. Você entende o jogo político? Como é que é? Por que isso? Porque a gente vai lembrar que 2000
eram os 500 anos das Américas, e teve também mobilização na terra lá do seu Simplício, lá por perto, lá, Cabralha, Porto Seguro, né? Teve aquela, não a missa dos quilombos que Vicentinho está falando, mas a missa inaugural, e da qual um militante lá foi preso pelos caras. Então, escalou muito profundamente no governo brasileiro, e eles acharam que trazer a conferência, fazer a segunda conferência preparatória para a Conferência Mundial no Brasil seria reeditar a tensão política e os conflitos que aconteceram em Porto Seguro em 2000. Né? E aí eu fui uma das pessoas que fui para essa, não para a conferência, mas para a preparação da Conferência Mundial, e o governo brasileiro, né, para falar de política pública, não tinha nenhuma proposta na Conferência das Nações Unidas para falar o que é que vocês estão fazendo em relação ao combate ao racismo no Brasil. Nada, né? Absolutamente nada. Então, ele sacou do bolso as ações afirmativas. Então, qual foi o jogo? Naquele momento, o movimento negro brasileiro não tinha ainda uma unanimidade interna em relação à questão das ações, a pauta das ações afirmativas, sobretudo em relação às cotas, porque as pessoas achavam que eram uma medida, vamos dizer assim, liberal, neoliberal, se não ia fazer, né, na cabeça de um grupo, né, de uma tendência que isso não vai fazer mudança nenhuma, não vai mexer na estrutura de dominação de poder no Brasil. Mas, como o governo tentou apropriar dessa pauta, naquele momento, a gente conseguia pautar a mídia corporativa, a gente pautava a mídia. Então, a mídia, ao saber do conflito do movimento, a tensão da relação, aí veio a tensão existente entre movimento negro e Estado, né, na história, a mídia, ao perceber isso, começou a insuflar essa ideia de... E quando a mídia pegou a pauta, os setores mais, vamos dizer, conservadores, não os conservadores recentes, estou falando dos conservadores ali, 90, 2000, que é esse povo aí, tipo Falha de São Paulo, coisa assim, né? Então, essa galera dentro da universidade começou a bater na questão das cotas de dentro da universidade para fora. Né? Então, quando a UERJ aprova as cotas, né? A UERJ, foi a UERJ mesmo, no Rio de Janeiro, aquele foi né? E aí é importante a gente pensar todo o processo de 2001 para cá, nós ficamos 10 anos, 12, 15 anos discutindo cota no Brasil. Né? Só as cotas, mais nenhuma outra política. Nenhuma outra política. E aí, mesmo o governo Lula, onde que nós avançamos um pouco, a gente avança do ponto de vista da construção da legislação, do ponto de vista institucional, mas não avança do ponto de vista da da implementação, da materialidade das políticas. Tanto que quando a gente pensa assim, uma coisa é você pensar assim, Rio das Antas, com a luta de Rio das Antas, desapropriar a fazenda e titular a terra dos quilombolas, da comunidade quilombola de Rio das Antas. Mas a questão e o resto do Brasil? Né? Então, quando você avalia, compara, por exemplo, e a política da terra é uma política importante, caríssima, né? Quando você pensa o povo negro no Brasil, quer dizer, o que é que avançou quando você faz a análise dos dados em relação a uma questão importante, que é o título da terra. Quando você pensa um país onde que a terra sempre, a propriedade da terra foi sempre da população branca, sobretudo daquele setor das sesmarias, isso é histórico. Né? Então, a questão da terra é uma questão central, pelo menos na minha maneira, é central. Né? Não só a terra no campo, mas como a terra urbana, sobretudo, quando a gente vai pensar, por exemplo, a população com a sua precariedade de moradia nos grandes aglomerados humanos que são as favelas.
Então, uma política importante que está colocada desde os anos 50 para cá é a terra e moradia, quando você pensa do ponto de vista das políticas públicas. Então, são políticas que têm a ver com a dignidade da vida, né? Tem a ver com a dignidade da vida. E a consequência de não ter essas políticas é esse tanto de homem numa situação de uma vulnerabilidade profunda, que é a população de rua. Basta se andar, qualquer centro urbano aí, minha cidade, só aumenta. São Paulo nem se fala. Então, como é que você pensa um país, a dignidade da vida de um povo, com essa população e com esse olhar de hostilidade, de indiferença profunda, que parece que nós somos derrotados na luta. E claro que a gente não pode fazer isso individualmente. Ninguém tem condição de resolver um problema desse individualmente, e nenhuma organização tem condição de resolver individualmente, nem a igreja, né, que é uma organização poderosa. Então, pensar uma política estruturante para melhorar a vida do povo brasileiro, especialmente da população negra, eu acho que são duas questões fundamentais, né? Que é a terra, o acesso à terra, a propriedade da terra, e a questão da habitabilidade urbana, né? E é política estruturante, né? Porque, para mim, há ações afirmativas, mas as cotas raciais é uma política estruturante que deu certo. Talvez seja a única política pública no Brasil, gestada no interior do movimento negro, que vitoriosa, que não é precária, por mais que tenha fraude, né? Por mais que tenha fraude. E aí eu não vou ficar discutindo a fraude, porque é pequeno demais discutir a fraude, mas é necessário fazer justiça. E quando pensa a justiça, é difícil não se indignar diante dessa tragédia, né? E para quem pensa, cadê o Cauã? Como é que é o nome dele? Vai fazer economia. E quando pensa essa questão, que tem a ver com o debate da economia, né, do ponto de vista estrutural, quando pensa economia política clássica, pensa os marxistas, pensa essa escola de pensamento, e pensa a escravização, né, o que é escravidão e o que é a liberdade, ou pensa quilombo e pensa senzala, do ponto de vista da liberdade civil, né, o morador de rua, diante do escravo, tem uma diferença fundamental. O escravo, o escravizado, ele nem o direito de escolher se ele quer ser morador de rua, ele não tem. Entendeu a tragédia? Que nem o direito, né, e vão lá, de escolher. Não, eu não quero trabalhar, eu não quero fazer parte desse sistema, eu não quero ser explorado, eu sou um homem livre, mesmo que eu não tenha condições de saciar a minha dependência, eu vou morar na rua. O escravo nem isso tem. Isso tem a ver com o tempo, tem a ver com o processo de dominação. Por isso, o 20 de novembro, a ideia de consciência negra ela é fundamental. Então, o Edson de Manhã faz esse chamado zumbi vivo, mas esse legado ele é fundamental para a gente pensar a identidade e a política. Porque qual é a diferença do escravo para o trabalhador, né? O que aluga sua força de trabalho para o patrão, para o sistema, e aquele que tem, e aquele que nem esse direito tem. Daí a importância da terra. Porque se eu tenho terra, né, seu Simplício, eu posso ser autônomo do ponto de vista de produção da minha subsistência. Eu vou produzir meu milho, meu arroz, meu feijão, criar minha galinha, tenho aqui minha água. Isso tem tudo a ver com a coisa que aconteceu agora, que foi a COP30. Né? Então, essas pautas são pautas contemporâneas que atravessam profundamente a agenda da população negra no Brasil. Agora, se o movimento negro está pensando isso ou não, isso é outra questão.
Mas é uma agenda que tem uma relação direta com as comunidades negras tradicionais, com os quilombolas, com os povos indígenas, tem a ver com a água, com o clima e com a memória da cultura. Nesse caso, são as religiões, que eu não trabalho com religião, eu penso que as religiões chamadas matriz africana é tudo cultura, na minha concepção. Claro que eu vou levar muito pau, mas para mim, é cultura. Então, atravessa esses territórios, que são territórios sagrados. Então, de que me adianta pensar Oxum se o rio está morto, né? Então, eu vou discutir com as comunidades tradicionais exatamente isso. Olha, eu tenho que articular a preservação da minha memória, da minha ancestralidade, já que é uma religião que a energia é da natureza, eu tenho que lutar pela defesa desse rio. Então, eu tenho que entrar nessa agenda da COP30, da mudança climática. Por que isso? Porque esses povos e essas comunidades religiosas, tradicionais, ribeirinhas, quilombolas, da agricultura familiar, são fundamentais nessa agenda, porque eles são os verdadeiros guardiões, não só dos saberes, mas também dos modos de fazer, mas, sobretudo, guardiões da biodiversidade brasileira. Não é a Monsanto, não são as empresas transnacionais que compram as terras para fazer a monocultura da soja ou do eucalipto, etc. Então, essa questão ela é muito séria. Então, se eu tenho que pensar futuro do ponto de vista da produção de políticas públicas e desenvolvimento e sustentabilidade, que eu para mim, na minha concepção, assim, eu discuti isso muito com Postman, né? Na Escola Nacional Florestan Fernandes do MST, na formação de jovens residentes que vêm da América Latina inteira para discutir a África, discutir panafricanismo, discutir essas questões todas. O que esses jovens camponeses... eu falei, por que vocês querem sair do campo e vir para a cidade, ter essa vida terrível que vocês vão ter na cidade? Por que vocês não ocupam as terras e vão plantar na terra? E por que isso é importante? Então, essa agenda futura, eu acho que tem a ver com isso. Isso tem a ver com a ideia de desenvolvimento e sustentabilidade. Só que a ideia de desenvolvimento não é a ideia... A ideia que a economia liberal produziu sobre desenvolvimento não é essa a ideia que nós pensamos que é desenvolvimento. Porque não existe, para mim, não existe desenvolvimento e sustentabilidade. Ou o desenvolvimento é sustentável ou não é desenvolvimento. É o contrário. Então, você tem que mudar o paradigma de pensar. Da mesma forma que a gente pensa o seguinte, tem solução? Então, tem solução? Tem. O Simplício falou que hoje de manhã, com a simplicidade dele, ele deu a dica. Tem solução? Tem. Tem saída? Tem. E aí o movimento negro hoje, não sei que setor é esse, começa a discutir muito uma ideia que chama reparação. Tá? Aí sai reparação histórica, humanitária e tal. Só que as pessoas estão confundindo reparação com política pública. Gente, cota não é reparação. Começa por aí. Cota não é reparação. Não sei o que, ação afirmativa, não é reparação. Então, vou dar uma bolsa de estudo para a galera ali. Isso não é reparação, gente. Pelo amor de Deus. Reparação tem a ver com um debate global, tem a ver com os povos indígenas, tem a ver com a acumulação primitiva do capital, tem a ver com 300 e tantos anos de trabalho não pago. Tem a ver com a África, tem a ver com a Bélgica, a Alemanha, Inglaterra, Portugal, Espanha. As 5 potências coloniais que se beneficiaram de 350 anos de escravização, além da depredação ecológica de 500 anos. Tem a ver com o ouro que está lá nos bancos da Europa. Tem a ver, o ouro está lá, o ouro de Minas está lá, guardado. Tem a ver com essas coisas todas. O ouro que rastreia o dólar tem a ver. Então, ou a gente discute economia sério e inverte o paradigma liberal, porque a esquerda ela pensa economia do ponto de vista liberal. A esquerda marxista ela pensa economia do ponto de vista liberal. Então, esse paradigma tem que
Ele precisa ser rompido, e é muito difícil fazer isso. Então, precisamos de novos pensadores aí para quebrar isso aí, viu? Uá. Mas é bacana, é só para uns toques que a gente vai dando. Então, a reparação tem a ver com isso. Esse movimento tem crescido, do ponto de vista da mobilização, tem crescido, está rolando seminário internacional. Aposto que nesse seminário que está rolando em tudo, essa discussão vai estar colocada. Por que isso? Porque a reparação estava na pauta de Durbin em 2001. Só que ela não foi para o centro do texto, aí virou pé de página. Né? O povo judeu foi reparado pós-Segunda Guerra Mundial. A memória que é produzida no mundo, a memória quase universal é o Holocausto. Já pensaram? A memória do mundo é o Holocausto. O tráfico transatlântico não entra nessa memória universal. Essa memória da diáspora fazer parte do universal, é preciso que a gente ainda faça muita pesquisa e compre muita briga. E é igual a palavra cidadania, né? As pessoas começam a repetir, confundir tudo com cidadania, até o sentido vai sendo esvaziado. Reparação pode cair no mesmo... Sabe aqueles conceitos-chave que você faz? Tudo é reparação, tudo é cidadania, e vai esvaziando, depois perde o sentido. Então, é um conceito-chave o debate da reparação. É porque é um conceito que... não que repara ou compensa, mas assim, porque os africanos, eu cheguei a conversar com eles, olha, não tem dinheiro no mundo que repare para o homem africano e para a mulher africana a dor que é a humilhação. Né? O que é o racismo na realidade, no dia a dia? Humilhação. Né? Quando eu vejo um monte de homens negros na situação de miserabilidade, vulnerabilidade nas ruas, sem ter onde dormir, sem ter... Isso é a suprema humilhação. Isso é fruto do racismo. E aí a discussão se é racismo estrutural ou se não é. Né? Porque quando você fala de estrutura, você está falando de estrutura de poder, estrutura de dominação. Nas estruturas, nas instituições, tem gente. As instituições elas não brotam do céu, elas têm gente. A questão é, quem que está nessas instituições, né? O poder dessas instituições, todas elas, da universidade, da justiça, o exército, as igrejas, as empresas, as agências de produção do conhecimento. Então, assim, é estrutural, então não é comigo. Né? E aí eu sou muito mais filiado à corrente de Muniz Sodré, e que ele fala muito sobre isso. Né? Isso não é uma leitura, uma exclui a outra. É como que a gente combina essas duas dimensões. A dimensão da estrutura, do racismo como uma estrutura, né? Estrutural, que estrutura o Brasil, e a dimensão da formação, ou seja, a dimensão da subjetividade. Porque não adianta uma reitora da minha universidade bater palma para Lula, quando Lula vai lá inaugurar a última geração de laboratório de bioquímica, não sei o quê, e soltar foguete quando o Conselho Universitário não aprova as cotas. Então, ou seja, eu tenho uma reitora que está lá na frente pensando a ciência, mas com a mentalidade escravocrata do século XIX. Isso é humilhação. Né? Uma cientista com todo o acesso à informação, reitora de uma universidade, pensando em laboratórios de química fina, mas socialmente e sustentavelmente com a cabeça, com a mentalidade escravocrata. Então, esse é o dilema que nós temos que encarar do ponto de vista da formação das mentalidades do povo brasileiro. Daí a importância da identidade, né? Ou seja,
Identitarismo é uma ideologia que vem surfar nesse processo de fortalecimento de uma identidade política, porque é uma identidade histórica, para combater ideologicamente o movimento negro brasileiro. Ou, né, a expressão mais genuína e mais forte desse movimento hoje, que é o movimento de mulheres negras no Brasil. É isso, né? O tempo acabou. Muito obrigado aí pela escuta. Muito obrigada, Marcos. Depois que a gente abrir para as pessoas fazerem perguntas, a gente retorna.